Bem-vindos à nossa aula! Chegou o momento de intensificar os seus estudos para alcançar o seu objetivo. Prepare o seu bloco de anotações ou o seu caderno e já vamos começar mais uma aula extraordinária. Vamos juntos até a sua aprovação! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Leandro Bortoleto e nós vamos estudar aqui hoje o conceito e a classificação dos agentes públicos. Esse tema é bastante importante para que você possa compreender. Por exemplo, quando eu falo em agente público, eu estou me referindo somente ao servidor público. Ou eu falo também daquele que foi eleito, por exemplo, aquele que ocupa um mandato eletivo. Esse termo engloba também aquele que ocupa um cargo em comissão e aquele que é regido pela CLT, quando trabalha para a administração pública. Então, é bastante interessante de você compreender, ter essa noção dessa terminologia. E eu começo trazendo para você aqui esse conceito aí que você está vendo na tela. O que são agentes públicos? São todas as pessoas físicas vinculadas de forma definitiva ou transitória ao exercício de uma função pública. Então, o primeiro momento, a primeira coisa que eu quero que você visualize e lembre, quando você ouvir, quando você ler a expressão agente público, pensa em algo bastante amplo, bastante extenso, porque nessa terminologia eu vou incluir qualquer pessoa que exerça uma função pública. Exerceu função pública é agente público. E não necessariamente ele será servidor público propriamente dito. Não necessariamente ele vai ocupar um cargo público. Então, é isso que eu quero que você inicialmente lembre. O exerceu função pública é agente público. E o fato de ele exercer função pública pode ser por eleição, por nomeação, por designação, por contratação. Então nós vamos ver, né? Eu vou trazer para você aí na sequência a classificação dos agentes públicos. Mas é importante que se tenha em mente o seguinte, então, já, mesmo sem que você veja, saber o seguinte, olha, vai ser agente público, então, aquele que prestou o concurso, passou no concurso, foi nomeado, tomou posse, ocupa ali um cargo efetivo. Vai ser agente público aquele que ocupa um cargo em comissão. Pode ser também considerado agente público quem é empregado público, trabalha numa empresa estatal, por exemplo, e até aquele que não é servidor mesmo, como um jurado, um mesário. E ainda, aquelas pessoas são eleitas presidente da República, governador, deputado. Essas pessoas todas são exemplos de agentes públicos para você entender a dimensão dessa expressão. E é por isso até que existem classificações para catalogar os agentes públicos. Mas eu já adianto, gente, não há unanimidade. Não há unanimidade. Então, o que eu vou falar aqui para você vai ver que você pode encontrar de maneira diferente. Mas eu vou trazer para você as duas principais maneiras pelas quais o tema é tratado. Né? As duas principais maneiras em que você pode encontrar na sua prova. E o que nós temos em relação a isso daí? Então, se você pegar, por exemplo, você vai ver aí essa classificação que está aparecendo aí na sua tela. Ó. Essa primeira classificação é a classificação mais tradicional, é a classificação, né, que era trazida pelo professor Eli Lopes Meirelles, em que se fala em agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados. Pois bem, o que nós temos em relação a isso? Eu gosto sempre de mostrar a ideia geral sobre isso. Então, disso aqui que eu estou dizendo, você já perceba o seguinte. Tem gente aqui nessa classificação que não está dentro da administração pública, que são pessoas ali do setor privado que exercem por algum motivo uma função pública, e tem gente aqui que é
servidor, funcionário aí do poder público, que tem um vínculo, e tem também quem é eleito. Pensa dessa maneira. E aí nós vamos ver o seguinte, começando ali, ó, quem são os agentes políticos? Os agentes políticos são aqueles que exercem, né, os cargos, que exercem as funções de estatura constitucional. São aqueles que representam as funções típicas estatais. Então, por exemplo, nessa categoria de agentes políticos, eu coloco os que exercem mandato eletivo, vereador, deputado, senador, prefeito, presidente, governador. Eu coloco essas pessoas nesse tipo de agentes políticos, né? A regra deles, eles estão ali, né, de forma transitória, exercendo ali um mandato eletivo. Mas, além deles, então, nessa classificação, por exemplo, do professor Eli, incluem-se também aí o quê? Os membros da magistratura, os membros do Ministério Público, e ele vai até além, né? Na classificação dele, ele inclui também os representantes diplomáticos, os membros de tribunais de contas. Então é só lembrar isso daí. Ah, mas é unânime? Não, não é unânime se, por exemplo, os membros da magistratura entram, sim, com o STF, quando a reforma do judiciário já se manifestou de forma tangencial tratando disso. Já em relação aos tribunais de contas, aí já há uma certa divergência, a doutrina costuma colocá-los como agentes políticos, mas o STJ já se manifestou que conselheiros, né, de tribunais de contas estaduais não seriam agentes políticos. Mas importante é você entender que a regra é essa aí. Você coloca magistrado, MP, tem divergência, mas em regra sim, colocam também como agentes políticos. E sem divergência, todos os que exercem mandato eletivo. Já como agente administrativo, eu coloco aqueles que têm um vínculo profissional com o Estado, com a administração pública. Então eu ponho aqui aquele que, por exemplo, o professor Eli fala em concursado, o cargo em comissão, aquele que exerce emprego público, o temporário. Então, aqui como agente administrativo, eu vou colocar a gama aí das denominações que envolvem os servidores públicos. Então, aquele que ocupa um cargo público, que é o estatutário, aquele que ocupa um emprego público, então um empregado público, aquele que exerce aí uma função temporária. Então, eu coloco dentro dessa agentes administrativos. E aí, ó, fica nesses dois. Os outros três, agentes honoríficos, delegados, credenciados, a ideia deles é que são pessoas que passam a exercer uma função pública, mas eles não estão ali na estrutura da administração pública, não são servidores ali. Então, agentes honoríficos são aqueles que exercem uma função pública em razão da sua honorabilidade, da sua idoneidade, como, por exemplo, jurados mesários. Eles entram aí. Agentes delegados são aqueles que exercem uma função pública por delegação. Aqui eu posso colocar os tabeliães, registradores de imóveis, tradutores, leiloeiros, né, que por delegação ali eles exercem. E credenciados são aquelas pessoas que vão exercer uma função pública que, em razão de um evento específico, como representar o país num evento internacional, enfim, algo bastante direcionado. Essa é a categorização aí tradicional, que é a que você mais vai encontrar nas provas. Mas e além dela aí, quero trazer também para você essa outra aí, que é um pouquinho mais moderna, que a professora Maria Silva de Pietro fala, e de certa maneira em alguns pontos também o professor Celso Antônio. E o que tem aí de diferença? Quanto aos agentes políticos, é basicamente a mesma coisa. O que muda só como eu disse, que isso é muito detalhado, alguns autores consideram se o MP entra, não entra, mas lembra aquilo que eu te falei, todo mundo que está eleito é agente político. Todos os que exercem mandato eletivo. E também magistratura e MP, então a regra aí nas suas provas põe que também são agentes políticos. E só fica um pouco esperta quando falar de tribunais de contas em razão aí dessa divergência. O STF não os reconhece, mas
na doutrina há bastante gente que sim. Já como servidores públicos, esses servidores públicos aqui nessa classificação seria algo equivalente aos agentes administrativos lá na outra, ou seja, aqueles que exercem de forma profissional, com vínculo, uma profissão aí no serviço público. Então eu tenho como servidores públicos 3 subespécies: servidores públicos propriamente ditos, empregados públicos e os servidores temporários, ou seja, estatutário, empregado público e temporário, ou estatutário, seletista e temporário. São os servidores públicos no sentido amplo. Os militares, que a professora Di Pietro coloca numa categoria à parte, em razão da mudança da Emenda Constitucional 18, lá em 1998, né, que separou servidores civis e militares, parou de usar a expressão servidores civis, e ela põe tudo em uma nomenclatura que são os particulares em colaboração com o poder público, que aí eles podem colaborar ou por delegação, que seria igual ao agente delegado, ou por requisição, nomeação ou designação, que, por exemplo, seria o caso aqui do jurado, do mesário e os gestores de negócios, que são aqueles que ela considera quando participa aí alguém, por exemplo, numa emergência, numa situação emergencial ali, ajuda numa tragédia, numa inundação, enchente, é considerado gestor de negócio, seria um agente público naquele momento. Então essa é a diferença na classificação, mas é aquilo que eu disse para você ali. Você tem os que são eleitos, você tem um grupo daqueles que trabalham para o poder público, recebem salário e tudo, são os servidores públicos no sentido amplo, que aí vai ter o estatutário, seletista e o temporário, que na outra classificação a gente chama de agente administrativo esse conjunto, e aí a gente tem os particulares, que ou a gente usa naquela classificação, agente honorífico, delegado credenciado, ou com um pouquinho de diferença, essa particulares em colaboração com o poder público, ok? Nós vamos estudar aqui em agentes públicos o direito à sindicalização e o direito de greve do servidor público. E aí eu te pergunto, né? O servidor público pode fazer greve? Se sim, né? Qual o fundamento para tanto? E ele pode se filiar a sindicato? Bom, isso você já sabe, tenho certeza, de antemão, mesmo sem estudar esse tema, que você vai responder sim aí para as duas coisas. Que ele pode filiar a sindicato e que ele pode fazer greve, né? Mas e onde que tem isso? Onde está isso daí? Então, né, lembrar aí para fazer o seu estudo de conhecer a Constituição. E o ponto que nós temos aqui, ó, se você acompanhar na tela aí, ó, é o inciso 6º do artigo 37, que fala, ó, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, ele é livre, gente. Cuidado com isso. Então, não pode proibir o servidor de entrar em sindicatos, de se associar, e nem o contrário, não pode haver a proibição dele sair, né? Ele pode entrar e sair quando quiser. Então toma cuidado porque ainda tem estatutos que são anteriores à Constituição e prevêem, por exemplo, que nas proibições, que é proibido ao servidor se filiar a sindicatos, é proibido ao servidor, por exemplo, fazer greve. Cuidado que isso aí não foi recepcionado pelo texto constitucional. Hoje vigora a liberdade sindical. Cabe a... E, inclusive, também é penalidade. Você vai ver que normalmente todos os estatutos, os que estão aí, prevêem como violação, como uma infração, o superior tentar coagir o subordinado para se filiar a um sindicato ou se desfiliar. Então, lembra isso, que a regra é a liberdade. Ele tem tanto para entrar quanto para sair. Tá joia? Então, quanto à filiação sindical, você não vai ter dificuldade, você não vai errar isso em prova, é bem mais tranquilo. Agora, e em relação ao direito de greve, o que nós temos? Veja lá, ó, a Constituição estabelece no artigo 37, inciso 7º, que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Essa redação, gente, foi dada pela Emenda Constitucional número 19, em 1998.
Ah, mas não tinha antes? Sim, desde 88 há a previsão do direito de greve dos servidores públicos no texto constitucional. Só que antes, o texto constitucional, o legislador constituinte, ele exigia que essa legislação aí que vai regulamentar teria que ser complementar. Então, falava que nos limites, né, específicos de lei complementar. Não há mais essa exigência. Ah, é lei ordinária? Sim, mas tem que ser uma lei específica, tá bom? Essa lei existe? Não, gente, não existe. Aí, então você fala, mas a Constituição é de 88. Passaram-se 10 anos, foram lá e mudaram a exigência do tipo de lei, da natureza da lei, e continuou sem fazer a lei, sim. Até hoje não fizeram? Não, não fizeram. E aí como que exerce? Qual que é a natureza desse direito? O Supremo já diz que esse direito de greve, do jeito que está escrito aí, ele é uma norma de eficácia limitada. Que quer dizer, ele precisa de uma norma posterior para que ele possa ser exercido. Ele não é auto-aplicável. E aí a discussão começou. Pois, se tem o direito de greve, não pode exercer, como que funciona? Né? Então havia às vezes previsão de que o servidor ele ia ser punido no estágio probatório se ele fizesse greve, ele ia responder por falta se fizesse greve. Essas discussões deram ensejo, né, à propositura de mandados de injunção, e o STF, nessa discussão aí, decidiu que pode fazer greve o servidor público, sim. Poder público legislativo está em mora? Tá. Tinha que ter feito a lei? Tinha. Então, assim, o Supremo enfrentou esse dilema e disse, olha, pela Constituição tem que ter lei para o servidor exercer a greve. Mas já faz tantos anos, eles não fizeram essa lei até hoje, o servidor não vai poder exercer? Vai. Então, nós vamos suprir essa omissão legislativa e autorizar aí, né, excepcionalmente, que o servidor ele pode fazer greve, e, para tanto, ele usa a lei do setor privado no que couber, que é a lei 7783 de 89, naquilo que couber para exercer o seu direito de greve. Aí, se um dia o poder público cumprir a obrigação dele de legislar, aí passa a regular por essa legislação superveniente aí. Mas até lá, pode fazer greve sim, e, para tanto, usa a lei do setor privado. Beleza até aí? Muito bem. Então, aí as greves continuaram a ocorrer, só que ter esse respaldo. E outras discussões continuaram aí a surgir, porque se falava o seguinte, mas e aí? Quando é greve no setor privado, eu posso descontar os dias, como é que funciona no setor público? Eu posso descontar a remuneração do servidor ou não? Tinha muita discussão a respeito. O STF acabou com a discussão, porque ele enfrentou, nesse recurso extraordinário, ele enfrentou esse tema e fixou a tese de repercussão geral. E nessa tese que ele fixou, ele decidiu, a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional, que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Então é importante isso daí. Grava. Servidor público tem direito de fazer greve? Sim. Mas se ele fizer, o poder público pode descontar a remuneração dele? Sim. Porque o vínculo funcional é suspenso, conforme a tese de repercussão geral do STF. Fez 30 dias de greve, ele vai ter 30 dias de desconto. Ah, mas pode ter um acordo entre os grevistas e o poder público para ele compensar essas horas de greve? Pode, mas não é obrigado, entenderam? Aí é acordo. Se houver esse acordo, aí tudo bem, vamos compensar, então aí não tem o desconto. Mas a regra é ter o desconto. Pode não descontar se houver o acordo de compensação. E outra coisa é lembrar, mas se a greve foi, por exemplo, porque eles não estão recebendo, o poder público não está pagando a remuneração, já está com 2 meses de atraso. Aí eles falam, não, vamos fazer greve para receber.
Nesse caso, não pode descontar. Por quê? Porque o motivo da greve é um ilícito praticado pelo próprio poder público. É isso que está nessa tese aí. Então, aí, nesse caso, não tem nem como é que eu vou descontar? Não é? Então, assim, a exceção que não desconta é porque o motivo da greve ser uma ilicitude do poder público, ok? Ainda sobre a questão da greve, outra discussão que foi levada ao Supremo é assim, servidor público pode fazer greve, mas qualquer servidor público pode fazer greve? Que aí ele enfrentou esse tema nesse caso aí. Lembrando que, pela Constituição Federal, pela literalidade do texto constitucional, somente é vedada a greve aos militares. Então, seja os militares das Forças Armadas ou estaduais, né, polícias militares, corpos de bombeiros, eles não podem fazer greve e está expressamente previsto. Mas na Constituição não tem vedação de greve para servidor público, né, o servidor civil. Então, o policial federal, civil, não tem proibição literal no texto constitucional. Mas o Supremo, enfrentando a questão, diz que teria que interpretar de forma harmônica e o Supremo diz que não pode. Então, cuidado com isso. Pela Constituição, né? Então, cuidado com isso. Pela Constituição, não há proibição ao policial civil de fazer. Existe a proibição por decisão do Supremo. E o que o Supremo decidiu? Então, que qualquer agente público, então policial civil e qualquer servidor público que atua na área de segurança pública, é vedado o exercício do direito de greve. E só que determinou, mas já que não pode fazer greve, como é que eles vão reivindicar alguma coisa? Aí disso, aí nesse caso, já que eles não podem fazer greve, é obrigatório que o poder público instaure mediação, que o poder público aí, né, forneça meios para que eles possam vocalizar, ou seja, para que eles possam externar quais são as reivindicações deles. É isso que fala na parte final aí da tese de repercussão geral julgada pelo STF, ok? Muito bem. E aí, seguindo, tem mais um julgado aí do STF que você precisa conhecer sobre essa temática, que é esse daí, ó, sobre a competência para julgar a greve. De acordo com o STF, a Justiça Comum, Federal e Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração direta, autarquia e fundação pública. Então, se é greve de empresa estatal, se é greve de empregado privado, a Justiça do Trabalho. Se é greve de estatutário, Justiça Comum. Se é greve de seletista, mas que trabalha na administração direta, autarquia e fundação pública, competência da Justiça Comum. Tá joia? Esse aí foi o nosso encontro sobre direito de greve e direito à sindicalização. Estamos estudando agentes públicos, as normas constitucionais sobre os aspectos remuneratórios. O que tem na Constituição sobre essa parte da remuneração do servidor público? Pois bem, primeira coisa que você tem que lembrar é que tem remuneração e tem subsídio. Não é a mesma coisa. Remuneração, a forma de pagar, de remunerar, ela engloba o vencimento base, que é a retribuição pelo exercício ali do cargo, acrescido das vantagens previstas em lei, vantagens permanentes previstas em lei. A soma desse vencimento com as vantagens, eu tenho a remuneração. Então, ele pode ter um vencimento base, acrescido de um adicional de 100%, uma gratificação de 20%, enfim. Então, a remuneração, quanto ele ganha, vai ser a soma. Já no subsídio, é uma parcela única, é uma forma de remunerar em que eu tenho um valor único, expresso. É a forma mais transparente, não tem que somar nada. É aquele valor que ganha e pronto, não tem discussão. O modelo de subsídio ele é obrigado para os agentes políticos, então para deputado, senador, prefeito, para magistratura, membro do Ministério Público, algumas carreiras de servidores, como por exemplo o pessoal da AGU, Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União, Procurador Federal, Defensoria Pública, tá? E os servidores em geral é facultativo. Então, se quiser adotar o modelo de subsídio, aí a lei da carreira lá tem que determinar isso. Se não, pode adotar o modelo remuneração. Tá joia?
E o que tem na Constituição sobre essa questão da remuneração? Primeira coisa, inciso 10. Como é que estabelece quanto ganha? Lei. Lei específica, é só por lei. Não erra isso, não pode fixar por decreto, em autarquias não pode ter algum ato normativo, por nada. Só por lei, tem que ser uma lei específica, uma lei que estabeleça, ó, ganha tanto esse cargo aqui. Tem que pôr nominal, o valor. Não pode equiparar, não pode vincular, ó, ganha igual a outro cargo, ganha 50% do outro cargo. Isso só está na Constituição, nos casos que a Constituição fez previsão. Por exemplo, o desembargador, que é 90,25 do STF. Tirando, gente, lei não pode equiparar. Tem que estabelecer qual é o valor. Uma vez estabelecido por lei qual é esse valor, precisa ter revisão? Sim, a Constituição exige que todo ano tenha uma revisão, que essa revisão seja na mesma data, com o mesmo índice e de forma geral para os servidores daquele ente federado. Então, a União todo ano tem que fazer uma lei federal estabelecendo uma revisão para todos os servidores federais com o mesmo índice ali sempre e na mesma data. Cada município, cada estado, enfim. Isso é cumprido? Não, na prática não é cumprido. E aí gerou discussão no Supremo. Então eu posso entrar com ação para obrigar? Primeiro que o Supremo tem a súmula vinculante 37, que já usa para qualquer motivo, ou seja, qualquer pedido que seja feito para que seja aumentado o salário de alguém, falar que por isonomia tem que receber, o Supremo é muito firme, diz que não cabe ao judiciário, ele não pode legislar estabelecendo, aumentar vencimento de servidor. Quanto à questão da revisão em específico, o STF, no recurso extraordinário 843-112, fixou tese de que ele não pode nem obrigar o chefe do executivo a apresentar o projeto de lei. Porque se falar assim, olha, se está na Constituição, ele tem que mandar todo ano, ele não manda, então eu vou entrar com a ação para obrigar que ele apresente o projeto, pelo menos. Aí o Legislativo analisa, o Supremo disse, não pode exigir que ele apresente. E ainda, se não apresentar nessa inércia, também não pode o judiciário fixar o índice. Então, fica sem cumprir, não é? E aí a outra hipótese que se ventilou, tá bom, mas estão descumprindo a Constituição, é uma omissão, eu vou, então, pedir uma indenização. Vamos indenizar pela omissão, pelo ilícito constitucional aí. Não encaminhar o projeto de lei. O Supremo também entendeu que não tem direito à indenização o não encaminhamento do projeto de lei que está aí nesse recurso extraordinário 565-089. Por outro lado, você pode exigir que o chefe do executivo se manifeste quais as razões, por quais motivos ele não propôs a revisão. Ok? Maravilha? Ainda sobre o tema da remuneração, um outro aspecto que a gente tem que ver é o seguinte: existe um mínimo que o servidor público tem que receber? Sim, salário mínimo. Está no artigo, aplica para o servidor que todo mundo tem direito ao mínimo do salário mínimo, aplica por extensão aí por força do artigo 39, parágrafo 3º. E esse mínimo, para quem ganha na forma de remuneração, não é só no vencimento básico que tem que ser igual ao salário mínimo, é o total. Então, se ele tem um vencimento básico de R$500, é menos que o salário mínimo, mas somado às outras gratificações, passa do mínimo, está tudo certo. O Supremo fala, aí tudo bem. Ele não pode ganhar menos que o mínimo, juntando tudo que ele ganha. É isso que diz a súmula vinculante 16. E ainda disse o Supremo que essa garantia do mínimo se aplica ao servidor, mesmo se ele trabalhar com jornada de trabalho reduzida. Então, mesmo se você tiver uma carga horária menor, você não pode querer falar que vai pagar meio salário mínimo, porque um salário mínimo é para carga horária cheia. Okay? É isso que o Supremo estabeleceu. Tem que ganhar no mínimo um salário mínimo. E o contrário? E o máximo? Existe um teto? Sim. Qual que é o teto? Subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Onde está estabelecido esse valor? Lei. Que lei? Lei federal. Que é de iniciativa do próprio STF. Mas e no âmbito dos estados e municípios? Aplica isso também? Sim, primeiro tem que entender o seguinte, tem um máximo do máximo que é o subsídio de ministro do Supremo. Ninguém pode ganhar mais que isso, essa é a regra. Mas nos estados e municípios eu posso baixar um pouquinho esse limite, que aí é o que chama de subteto. No âmbito dos estados, nós temos 3 subtetos, então depende de onde trabalha.
Trabalha no executivo do Estado, poder executivo, por exemplo, segurança, educação, aí o subteto, o máximo que pode ganhar é subsídio do governador do Estado. Quando pode ganhar? Igual ao Supremo até, mas tem que estabelecido pela Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Estado que estabelece. Põe quanto ela quiser ali, desde que não passe do Supremo. Pode ser menos, pode ser igual. Trabalha na Assembleia Legislativa do Estado, funcionário legislativo. Aí segue o subsídio do deputado estadual. Deputado estadual, a própria Assembleia Legislativa quem fixa, não pode ser mais que 75% do deputado federal. E no âmbito do judiciário, é funcionário do judiciário do Estado, não pode ganhar mais que o subsídio de desembargador do TJ, que é, no máximo, 90,25% do que estabelece o STF. Tem que ser fixado por lei, mas ele é, no máximo, 90,25% do subsídio do STF, no caso do judiciário. Okay? Então, são 3 subtetos no âmbito do Estado. Em relação ao Estado, é importante que, se o Estado quiser, ele pode adotar um subteto só. Pode unificar? Pode, mas a regra, ele já tem os 3. Se ele quiser mudar essa regra, ele adota um só, unifica. E, na verdade, para ele adotar um só, ele não tem escolha. Ou ele fica com os 3, ou ele passa a ter um só. E aí esse um só vai ser o do judiciário, o do desembargador do TJ. Aí valeria para o Estado inteiro, para todos os poderes do desembargador do TJ. Como é que faz para mudar isso? Muda a Constituição do Estado. Ok? Detalhe, no âmbito dos estados ainda, o Poder Executivo, por exemplo, procuradores do Estado, ele é funcionário do Executivo, então deveria seguir o subsídio do governador, subsídio. Mas, pelo inciso 11 da Constituição, ele segue o subteto do judiciário, então segue o subteto do desembargador do TJ, tá joia? Esse subteto do judiciário também ele vai se aplicar, então, por exemplo, aos servidores do próprio TJ. Os funcionários do Tribunal de Justiça vão seguir esse subteto do desembargador. Cuidado, por decisão do Supremo, os membros da magistratura, os membros do Ministério Público estaduais, aí, então os promotores, os juízes de direito, não seguem esse subteto. Os desembargadores, eles vão ter a aplicação do teto do Supremo, mas onde o STF considerar que a magistratura é única, então aplica só o teto do Supremo. Tá joia? No mesmo sentido, aí já no âmbito do executivo, tem as universidades estaduais, federais. Então, o professor de uma universidade estadual, em tese, deveria ganhar igual ao governador. No máximo, né? Ter o subteto do governador. O STF diz que tem que seguir uma coisa só para a universidade, então vale o do Supremo. Então, só essas exceções aí. No âmbito dos municípios, qual é o subteto? Subsídio do prefeito. Não pode ganhar mais que o prefeito. Aí tanto faz se trabalha no executivo ou se trabalha no legislativo, ou seja, na Câmara de Vereadores. Não pode ganhar mais que o prefeito. Quem estabelece quanto o prefeito ganha? Câmara de Vereadores. Quanto pode ganhar o prefeito? Até igual ao Supremo. A Câmara que vai estabelecer. Ok? Aí, se estabelecer mais, vai ter que ser o teto para todos os servidores municipais. Exceção, procuradores do município, por decisão do Supremo, procuradores do município vão se enquadrar na expressão geral procuradores, que está no inciso 11 do artigo 37, e, portanto, seguem igual procurador do Estado, seguem o limite do desembargador do TJ. Tá bom? Esses são aí o teto e os subtetos. Lembrando que, em qualquer caso, engloba todas as vantagens remuneratórias, inclusive vantagens pessoais. A exceção é verba indenizatória prevista em lei, tipo um exemplo, diárias, né? E no caso das estatais, aí sobre o subteto único eu já falei, né? E no caso das estatais tem que tomar cuidado. Esse teto e subteto vale para quem? Para administração direta e indireta. Sim, mas cuidado, sempre terá teto na administração direta, nas autarquias, nas fundações públicas, sempre. Agora, se trabalhar na empresa pública, sociedade de economia mista, se trabalhar em empresa pública, sociedade de economia mista, somente vai ter teto se essa empresa estatal
receber recurso para pagar pessoal ou para custeio em geral, ou seja, se forem empresas estatais dependentes. Se não forem empresas estatais dependentes, aí não vão ser aplicados os tetos, não vai ter teto, ok? E um outro ponto só, lembrar que o Supremo entende que o teto e subteto não é no valor líquido, seja no valor bruto, quer dizer, eu pego o tanto que a pessoa ganha, eu diminuo até chegar no teto, hora que chegar no teto, que é o que vale, aí eu ponho a contribuição previdenciária e depois a incidência do imposto de renda. Ou seja, ele tem que ser ali em cima do valor bruto, tá joia? Maravilha? Para auxiliar depois aí para vocês darem uma estudada, eu fiz uma seleção aqui de julgados dos que eu falei aqui na aula e estão aí na sequência, tá? Eu passei aí para você dar uma olhadinha para você estudar aí, que é muito importante isso daí. Mas vamos estudar agentes públicos, estabilidade. Já ouviu falar o servidor estável, né? E às vezes isso é a mesma coisa, estabilidade, estágio probatório, vitaliciedade. Qual a diferença? O que nós temos a respeito disso? Então, vamos lá. Primeira coisa para entender é a seguinte: o Instituto da Estabilidade está previsto no texto constitucional. Então, ele é um direito, uma garantia até mais para o servidor público em relação ao seu cargo público. Que é uma garantia que ele não vai perder o seu cargo público, salvo naquelas hipóteses que a Constituição estabelece. Então, nós vamos ver que aquele servidor que é estável, a regra é que ele não pode ser, como ocorre no regime trabalhista, ter aquela despedida arbitrária, despedida imotivada, sem justa causa, ou seja, ele não pode ser dispensado assim de uma hora para outra. Só que aí a Constituição estabelece que isso não é para todo mundo que trabalha no serviço público. Então, os detalhes, para quem que vale, quais as condições, isso o texto constitucional disciplina. E é isso que nós vamos ver. E até para definir a quem se aplica. Então, vamos lá. Estabelece aí o artigo 41 do texto constitucional os requisitos para a aquisição da estabilidade. E se você fizer uma leitura atenta do artigo 41, você vai ver que ele estabelece esses requisitos aí, que tem que ser, alguém tem que ter sido nomeado, né, após ter sido aprovado em concurso público, para um cargo de provimento efetivo. Então, primeiro ponto, não existe estabilidade para cargo em comissão. Cargo em comissão é incompatível com a figura da estabilidade, porque a ideia do cargo em comissão até é que ele é perene. A qualquer tempo pode ter exoneração. O que é importante lembrar é então que a estabilidade é para cargo de provimento efetivo. Ah, mas não basta ter sido nomeado para ocupar um cargo efetivo. Foi nomeado para ocupar um cargo efetivo? Bom, requisito 1 preenchido. Qual que é o segundo? Exercer de maneira efetiva esse cargo pelo prazo de 3 anos. Então tem que ter 3 anos de efetivo exercício. 3 anos de efetivo exercício. Cuidado que isso antes eram 2 anos e aí mudou, são 3 anos atualmente. E o terceiro requisito, que é uma condição para adquirir aí a estabilidade, né, que nós temos, é o quê? A avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída, né, para essa finalidade. Então eu tenho que ter essa avaliação. Ele vai ser avaliado durante o período de estabilidade. Então é importante você entender, o servidor assim, não é algo automático. Não basta ele prestar o concurso para entrar que ele já é estável. E além dele ser, ele tem que prestar o concurso, ser nomeado, ocupando um cargo efetivo, tem que trabalhar efetivamente por 3 anos, ou seja, ter 3 anos de efetivo exercício e ter sido avaliado, né, positivamente pela comissão que foi instituída para essa finalidade. Aí sim ele adquire essa estabilidade, você pode dizer que ele se torna um servidor estável, um servidor estável. Pois bem, aí você fala, tá, ele virando estável, ele se tornando estável,
quais são essas garantias, então, que ele não pode perder o cargo? Não é? Então, você lembra que, pela estabilidade, ele adquire o direito de não perder o cargo, exceto nas hipóteses que a Constituição estabelece. E quais são essas hipóteses? Quando que o servidor estável vai poder perder o cargo? Né? Essas hipóteses estão aí, ó, no próprio artigo 41, que são esses 3 casos aí, né, que é sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo assegurada ampla defesa e procedimento de avaliação de desempenho nos termos de lei complementar, assegurada também ampla defesa. Então, assim, o servidor estável só perde o cargo nessas 3 hipóteses. Ou seja, processo judicial, então vai ter uma decisão judicial transitada em julgado, por exemplo, uma ação de improbidade em que determina que a pena aplicada é a perda da função pública. Um processo crime em que o juiz aplica lá a pena acessória lá, né, de perda da função. Então, e desde que transite em julgado, então é possível ele perder mesmo sendo estável. A segunda hipótese é num processo administrativo, processo disciplinar. O servidor cometeu uma infração e a pena prevista para aquela infração é de demissão. Aí instaura-se o processo disciplinar, assegura ampla defesa. Se ao final ficar constatado que ele praticou a infração e tudo, vai ser aplicada a pena de demissão. Por exemplo, ele vai perder o cargo. Né? E a terceira hipótese, aí já tem a ver com a avaliação do desempenho. Isso aqui foi instituído quando, né, da mudança aí do artigo 41, por força, né, do reforço dado ao princípio da eficiência, né, quando a reforma administrativa instituiu-se o princípio da eficiência expressamente. Então isso aqui é o seguinte, olha, o servidor que não produz a contento vai poder ser mandado embora. Só que a Constituição determina, mas para isso vai precisar ter uma lei complementar para detalhar, para regulamentar isso, que essa lei não existe, não fizeram. Então, assim, havendo essa lei, é possível o servidor, mesmo que ele não tenha feito nada como ilícito administrativo no sentido, olha, ele não cometeu infração para ser mandado embora. Ele vai lá, ele trabalha, não faz nada errado, mas a produção dele é muito pequena perto dos outros, então ele não tem um desempenho satisfatório. Então, se isso acontecer do jeito que tiver e quando tiver a previsão na lei, aí ele vai poder ser mandado embora, mesmo sendo estável. Ok? Então, essas são as hipóteses do artigo 41 da perda do cargo para o servidor estável. Agora, eu queria voltar aqui o outro slide que você viu que passou aí, para trazer para você o seguinte. Então, vistos esses detalhes, para você não confundir, que estabilidade não é a mesma coisa que estágio probatório. O estágio probatório ele diz respeito a um cargo. A estabilidade ela diz respeito ao serviço público. Então, o servidor, o que isso quer dizer? Você passou num concurso, você vai ter o estágio probatório referente a esse cargo que você passou. Você vai ter esse período. E, por exemplo, né, na Lei 8.112, está falando em 24 meses, mas o Supremo entende que esse estágio probatório ele é de 3 anos depois que a Constituição mudou. Então, você vai ser avaliado nesse cargo quanto ao estágio probatório. Você tem as aptidões para o exercício desse cargo, então é uma avaliação específica quanto ao exercício desse cargo. Aí depois você está trabalhando, passaram-se alguns anos, você resolve mudar de cargo, presta um outro concurso público. Você vai ter um novo estágio probatório nesse outro concurso público, nesse outro cargo público. Porque o estágio probatório é para cada cargo que você vier a ocupar em razão de concurso. Mas você já será estável. Então a estabilidade já foi adquirida. Então essa é uma da diferença. Estágio probatório diz respeito ao cargo, estabilidade diz respeito ao serviço público. E estabilidade e vitaliciedade são diferentes porque a estabilidade diz respeito a um cargo efetivo. Então ela é adquirida para quem ocupa um cargo efetivo, exercendo-o por 3 anos de maneira efetiva e avaliado por comissão. A vitaliciedade diz respeito a cargos vitalícios. São os cargos ocupados por membros do MP, da magistratura. E a vitaliciedade é adquirida após 2 anos, né, de exercício, aí, no caso da primeira instância do judiciário, no provimento do concurso. Por quê? Se você é nomeado para desembargador do Tribunal de Justiça, aí já é vitalício direto, não tem, né, esse
período aí, ministro do Supremo já é vitalício direto. Tá joia? Então, assim, e a vitaliciedade, qual que é a diferença também em relação à estabilidade? A estabilidade só perde o cargo naquelas 3 hipóteses: decisão judicial transitada julgado, processo administrativo segurado ampla defesa e processo de avaliação de desempenho. O cargo vitalício só perde por decisão judicial transitada em julgado. Então, é mais restrita a possibilidade de mandar embora. Tá joia? Seguindo aí, queria trazer para vocês um ponto interessante, ó. No artigo 41, comparar o caput aí, ó, a redação que tinha antes de 88 e a redação que tem agora. Antes de 88, ó, são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Redação atual, que mudou em 98 na emenda 19. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Por que trago essa discussão? Porque que se pergunta é o seguinte: a estabilidade vale para quem é empregado público? Porque tem que prestar concurso também? Então isso veio muita discussão, porque a redação, veja que a redação original ela era omissa. Uma redação que dá margem à dúvida. Fala, ó, servidor nomeado em virtude de concurso. Então você pode dar uma interpretação mais extensiva a esse servidor e fica um pouco complicado. Já a atual, não. A redação atual é bastante explícita. É aquele que foi nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso. Então, a estabilidade que está no artigo 41 hoje, ela vale para quem ocupa emprego público? Não. Ela vale para quem ocupa cargo público. Mas e antes de mudar, o que a gente tem? Então, aplica-se. A gente tem o Supremo Tribunal Federal que estabeleceu. Então, aplica-se ao empregado público? Não. Então, esse é o ponto. Mas você só precisa lembrar, tem exceção. Qual é a exceção? De acordo com o Supremo, os empregados públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas que tenham entrado antes da emenda constitucional 19 de 1998, antes daquela mudança da redação. Então, quem trabalha, quem ocupa emprego público na administração direta, numa autarquia, e que entrou antes de 98, mesmo sendo empregado público, ele tem direito à estabilidade do artigo 41, de acordo com o Supremo. Quem entrou depois de 98, não interessa se é empregado público, não tem estabilidade. Okay? E outro ponto, quem trabalha em empresa estatal, empresa pública, sociedade de economia mista, não importa quando entrou, nunca teve, não tem estabilidade do artigo 41. Tá joia? É isso aí, bons estudos, abraço. Muitos conteúdos e dicas certeiras, não é verdade? O seu objetivo está cada vez mais perto. Foque, equilibre os estudos e consuma conteúdo de forma inteligente. A aprovação vem. E não se esqueça de garantir o seu curso SES de preparação completa. Te vejo na próxima aula.